Olá, crianças! Vamos estudar? Vamos para a nossa aula do projeto Confabulando com Fábulas, etapa 2D. Hoje nós vamos estudar sobre comparação da fábula A Lebre e a Tartaruga em prosa e em verso. O que será? Qual é a diferença dela em prosa e em verso? Bem, em prosa é como nós já estamos acostumados, né, a ver nos contos, nos romances, né? Como que ela se organiza aqui? Ela se organiza normalmente em parágrafos e essas linhas compridas. E em versos, as linhas são mais curtas normalmente e ela se organiza em estrofes, ou seja, cada linha é um verso. Eles juntos formam uma estrofe. Nesta aqui, A Lebre e a Tartaruga, nós vemos aqui um bloco só. Mas se nós olharmos, né, para algumas anteriores, por exemplo, como essa, A Raposa e o Corvo, são vários parágrafos, não é? São vários parágrafos para se formar essa fábula em prosa. A fábula em verso, nós a vemos muito, por exemplo, os poemas, as quadrinhas, as músicas. Normalmente as músicas são em forma de versos, formando estrofes, tem-se o refrão, que também são versos, né? São aqueles versos marcantes numa música. Então, a Pro só trouxe algumas diferenças e conforme iremos estudando, vamos aprendendo mais, certo? Então, eu vou ler agora A Lebre e a Tartaruga em prosa. Mas antes, eu quero antecipar para vocês algumas palavras desta fábula, pois ela tem um vocabulário riquíssimo, com palavras novas, e é sempre bom nós conhecermos. Eu vou adiantar algumas para que vocês entendam ainda melhor a leitura desta fábula, tá bem? A primeira, porque ela começa assim, ó. Condome de ti. O que significa isso? Quem que está falando isso? É a lebre que está falando para a tartaruga. Ela está dizendo que sente dó. Mas será que é aquela dó que, assim, realmente quando você sente dó de alguém? Ou será que está sentindo dó com um aspecto assim de deboche? Então, vocês vão observar isso. Aqui tem uma outra palavra que não é muito usual, que é escarnecer. O que significa isso? Caçoar, né? Zombar e tudo mais. Tem uma outra aqui, chascos. Conhecem? A mesma coisa que deboches, sarcasmos, ironias, tá bem? Então, eu vou ler agora e vocês vão observar aquilo que a Pro sempre pede para que vocês vejam numa fábula. O que? As características dela. Será que as personagens são animais? Sim, nós sabemos, né? A lebre e a tartaruga são animais. E elas vão apresentar características do comportamento humano, ou seja, sentimentos, atitudes e até fala. Será que nessa fábula eles vão falar? Então vamos lá. Vou ler. A lebre e a tartaruga. Quando omedeti, dizia uma vez a lebre à tartaruga, obrigada a andar com a tua casa às costas, não
podes passear, correr, brincar e livrar-te de teus inimigos. Guarda para ti a tua compaixão, disse a tartaruga. Pesada como sou, e tu ligeira como te gabas de ser, apostemos que eu chego primeiro do que tu a qualquer meta que nos proponhamos a alcançar. Vá feito, disse a lebre. Só pela graça aceito a aposta. Ajustada a meta, pôs-se a tartaruga a caminho. A lebre, que havia pesada, ir remando em seco, ria-se como uma perdida e pôs-se a saltar, a divertir-se, e a tartaruga ia se adiantando. Olá, camarada, disse-lhe a lebre, não te canses assim. Que galope é esse? Olha que vou dormir um bocadinho. E se bem o disse, melhor o fez. Para escarnecer da tartaruga, deitou-se e fingiu dormir, dizendo: sempre hei de chegar a tempo. De súbito, olha, já era tarde. A tartaruga estava na meta e, vencedora, lhe retribuía aos seus chascos. Que vergonha! Uma tartaruga venceu em ligeireza a uma lebre. Moral: nada vale correr, cumpre partir em tempo e não se divertir pelo caminho. Viram essa moral desta fábula? Como ela combina com este texto? Olhe, quando fala nada vale correr, cumpre partir em tempo e não se divertir pelo caminho, não foi isso que a lebre fez? Ela se divertiu, ela caçoou da tartaruga, dizendo: que galope é esse? Olha que vou dormir um bocadinho, não é? Ela ficou o tempo todo, ela diz claramente, olha, sempre hei de chegar a tempo. Ou seja, ela estava confiante da vitória. E a tartaruga? Como é que aqui descreve a tartaruga? Olhem só, ajustada a meta, pôs-se a tartaruga a caminho. O que significa ajustada a meta? Tartaruga sabia exatamente o que ela queria. O que ela queria? Vencer. E isso foi o que aconteceu, tá bem? E olhem só, né? Que tartaruga corajosa, pois no início, quando a lebre começa a caçoar dela, dizendo que ela não podia fazer nada pelo jeito dela de ser, ela aceitou esse deboche? De maneira alguma, não é? Ela mostrou a capacidade dela. Vamos ver no texto em verso. Será que isso também acontece? Olhem, aqui no texto em prosa, nós vimos que tem o discurso direto. Como que ele está marcado? Ele está com travessão? Não, com aspas. E aqui, neste texto em verso, olhem só, também tem o quê? Aspas. O que significa? Será que é a fala de alguém? Então, a Pro vai ler. Fiquem atentos. Aqui também tem um vocabulário muito rico. Por exemplo, aqui diz que a tartaruga é matreira. Vocês se lembram que é uma característica da raposa? Nós já falamos sobre esta palavra, que é esperta, ardilosa, no sentido, vamos dizer, de ser espertalhona mesmo. Será que ela será espertalhona aqui? Então, vamos observar. Olha aqui, de peta ou de bagatela. Significa que aqui a lebre achou tudo o que vai acontecer uma lorota, uma mentira, e tratou tudo com muita futilidade.
Será que ela vai se dar bem? Outra palavra, sorna. O que significa vagarosa? Para quem será que é esta caracterização? Surriada, gritaria, vaias, né? Então, vamos ver em que momento isso vai acontecer no texto. Intentamos é aquilo que desejamos, tá? Contendor é o adversário ou adversária, tá bem? Então, vocês tendo um breve conhecimento dessas palavras, vamos ver se a compreensão fica melhor ainda, tá bem? A lebre e a tartaruga. Apostemos, disse a lebre, a tartaruga matreira, que eu chego primeiro ao alvo do que tu, que és tão ligeira. Dado o sinal de partida, estando as duas a par, a tartaruga começa lentamente a caminhar. A lebre, tendo vergonha de correr diante dela, tratando uma tal vitória de peta ou de bagatela. Deita-se e dorme o seu pouco. Ergueu-se e põe-se a observar de que parte corre o vento e depois entra a pastar. Eis deita uma vista d'olhos sobre a caminhante sorna, inda a vê longe da meta e a pastar de novo torna. Olha, e depois que a vê perto, começa a sua carreira, mas então apressa os passos a tartaruga matreira. A meta chega primeiro, apanha o prêmio, apressada. Pregando a lebre vencida, uma grande surriada. Não basta só haver posses para obter o que intentamos, é preciso pôr-lhes os meios, quando não, atrás ficamos. O condentor não despreza, por fraco se tem vestir, porque um anão acordado mata um gigante a dormir. Viram? Então, nessa fábula, em versos, que é, vamos dizer, de domínio público, assim como a em prosa, né? Aqui tem os autores famosos que nós já conhecemos, e elas também acontece a mesma coisa. Olha só como a tartaruga, né? Começa chamando aqui a lebre a uma disputa, né? E depois, quando dá o sinal, o que a lebre faz? Ela fica matando o tempo, vamos dizer assim. Ela não vai atrás dos seus objetivos. Olha, quando diz aqui que ela fica olhando de que parte corre o vento, que ela deita, que ela observa, que ela pasta, ela demonstra um total desprezo, não é? E a tartaruga? A tartaruga, ela está de olho onde? Na linha de chegada, na meta, não é? E então, a lebre, o que ela faz? Ela espera a tartaruga chegar próximo à vitória para ultrapassá-la, mas quando ela observa, a tartaruga apressa os passos e vence, não é? E aqui, nesta fábula, tem a moral como na outra em prosa? Não. Mas aqui no final, será que tem algum ensinamento? Quando diz assim: não basta só haver posses para obter o que intentamos, é preciso pôr-lhes os meios. Quando não, atrás ficamos. Ou seja, se nós não nos empenharmos, o que acontece? Ficamos para trás. Foi o que aconteceu com a lebre. E aqui, quando fala, porque um anão acordado mata um gigante a dormir, será que aqui está dizendo que um fraco pode vencer alguém mais forte? Se esse forte estiver desatento, né? Creio que sim. Vamos para uma outra parte aqui do texto,
no qual nós vamos compreendê-lo ainda melhor. Então, vamos lá. 2. Após a leitura dos textos, vamos observar, discutir e anotar. As fábulas lidas se referem à mesma história? Explique. Sim, né? E em ambas há uma disputa de uma corrida entre a lebre e a tartaruga. Foi isso que vocês colocaram? Foi alguma coisa nesse sentido? Espero que sim. Vamos lá. As personagens são as mesmas? Cite todas elas e descreva o papel de cada uma nas duas histórias, organizando essas informações na tabela abaixo. Personagens da fábula 1, a lebre e a tartaruga. E da fábula 2, também a lebre e a tartaruga. Como são e o que fazem na história? Como que é a lebre? Arrogante, convencida e menospreza a tartaruga o tempo todo, não é? E a tartaruga? Nas duas, ela foi corajosa, confiante e não aceita desaforos. É isso que elas fazem na história, pois quando a lebre trata daquela forma, ela aceitou de maneira alguma. Ela foi, à luta. 3. Considerando as informações da tabela, que é o que nós já colocamos. As personagens se repetem nas duas fábulas? Têm as mesmas características nas duas histórias? Comente. Sim. A lebre, ela se julga melhor do que a tartaruga. A tartaruga, por sua vez, mostra que quem é mais fraco, entre aspas aqui, também pode vencer, que foi o caso dela, não foi? Comparando as fábulas escritas em prosa e verso, podemos dizer que a moral é a mesma? Comente. Sim. Por quê? Porque elas são bem semelhantes, pois nas duas ocorrem algo inusitado. O que foi? Que um animal lento, a tartaruga, vencer um animal rápido, a lebre. Por isso, a moral pode ser a mesma, tá bem? Letra C. Na fábula em verso, não aparece moral escrita, mas ainda assim podemos considerá-la uma fábula. Por quê? Consulte suas anotações sobre características das fábulas para responder. Nós sabemos que os animais estão presentes, na maioria das fábulas. E nelas, eles apresentam características do comportamento humano. Eles falam, têm sentimentos, há ensinamentos. Lembram que aqui a Pro disse que nessas duas últimas estrofes tem um ensinamento de tudo que aconteceu nessa fábula. Quando diz aqui que não basta só ter posses para obter o que intentamos, é preciso pôr-lhe os meios quando não atrás ficamos. Ou seja, a lebre tão rápida, ela fez uso disso? Não, por isso ela ficou para trás. É um ensinamento. Outro, quando diz que o contendor não desprezas por fraco se investir, porque um anão acordado mata um gigante a dormir. Quer dizer, ela menosprezou a adversária. E o que a tartaruga fez? Ela a venceu. Quem imaginava que uma tartaruga fosse vencer uma lebre justamente em uma corrida, não é? Depois, talvez vocês tenham colocado outras coisas e, como a Pro já viu de alguns, e quem ainda está fazendo e for mandar as fotos para a Pro, eu quero ver o que mais que vocês consideraram, tá bem? Letra D. Seria possível formular uma moral para a fábula em verso? Se sim, como poderia ser? Eu pensei e combina numa fábula em verso uma moral também em verso. E eu tentei fazer. Vamos ver o que vocês vão achar. Vitória não se canta antes do tempo, se conquista com persistência e bom senso. Ou seja,
Combina com quem essa mural? Quem foi que cantou vitória antes do tempo, que ficou vendo para onde o vento soprava? Não foi a lebre? Ela estava certa de que venceria. E a tartaruga, por sua vez? Ela foi persistente, teve bom senso, ela foi inteligente. Por isso ela conseguiu vencer a tão rápida, tão ágil lebre, certo? E vocês? Que moral vocês criaram? Então pensem aí, produzam a de vocês. Quem será que vai conseguir fazer com rima? Porque a Pro rimou a tempo com senso, que é uma característica da fábula, dos textos em verso, não é? Então, quero ver o que vocês vão criar e mandar para a Pro olhar, tá bem? Gostaram do que aprendemos hoje? Nós continuaremos com esse conteúdo nas próximas aulas. Beijos!